Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast. Eu sou o Xande. E eu sou o Fred. E hoje estamos aqui com a nossa convidada especial, a Bia Kestrin. Ela que tem escritório de arquitetura aqui na cidade de Presidente Getúlio. Seja bem-vinda, Bia. Obrigada, é uma honra estar aqui com vocês. Muito feliz, né, por essa iniciativa de vocês. Bem feliz. E aí, então conta aí pro pessoal de casa, quem é a Bia? Meu Deus, que pergunta! Então, eu acredito que as pessoas que estão me assistindo devem me conhecer do Instagram. Eu sou arquiteta, tenho um escritório de arquitetura aqui em Presidente Getúlio. Ele tem mais ou menos 1 ano e meio, mas eu vim conseguindo conquistar um espaço bem bacana dentro dessa área. É isso aí, a Bia ela é destaque na região, muitos projetos aí, o pessoal que, como ela falou, o pessoal que está no Instagram e acompanha ela sabe do potencial que essa moça tem. Então, assim, conta um pouco da tua história ali, a Bia de criança, como é que surgiu essa paixão aí pela arquitetura? Essa paixão não surgiu quando eu era criança, porque, na verdade, contando um pouco da história, eu não sou daqui, eu sou de Rio do Sul. O meu pai é um cara, assim, que ele é sensacional para desenhar. Hoje em dia ele desenha quase nada, mas quando eu era criança eu lembro que ele era um baita desenhista. E a minha mãe sempre foi uma vendedora com uma intuição muito forte, uma pessoa, assim, muito sensitiva. E quando eles me tiveram, eles me incentivaram muito. Então, assim, eu posso dizer que os meus pais incentivaram todo o meu caminho até aqui. Então, eu lembro quando eu era criança, eu gostava muito de desenhar. Eu acho que é uma coisa normal de criança, toda criança desenha, mas eu realmente desenhava muito. Eu não desenhava casa, não desenhava planta baixa. Eu acho chique quando as pessoas falam, eu desenho casas desde criança. Eu não foi assim. Eu desenhava muito pessoas, né? Então, era aquela coisa de proporção de rosto, cenários. Era uma criança que eu gostava muito de filmes, gostava de cinema no geral, gostava de criar histórias. E como eu era sempre uma criança criada no meio de adultos, né? Porque era só eu, o pai e a mãe. Então, eu não tinha muito essa coisa de brincar na rua com as crianças. Era eu no meu mundinho, né? Então, eu brincava muito dessa questão de criar essas histórias e cenários. Quando a gente veio para Presidente Getúlio, meus pais me colocaram num grupo de dança. E foi uma das coisas que eu fiz por muitos anos. Realmente era uma coisa que eu imaginava que eu iria fazer pro resto da vida. Eu achava que eu ia ser dançarina. Então, eu dancei vários estilos de dança. Jazz, hip hop, street dance, forró, dancei dança do ventre. Eu consegui aprender de tudo um pouco. E era uma coisa, assim, que eu queria pra minha vida. Inclusive, assim, o que eu gostava muito dessa época eram os festivais de dança, né? Que a gente ia pra competir. Então, eu sempre fui muito competitiva e eu adorava. E acho que um dos momentos, assim, que eu mais gosto desse tempo é justamente quando a gente foi pra um festival de dança e eu ganhei uma premiação de melhor dançarina dentro da minha categoria. Então, foi algo, assim, muito especial. E por muitos anos eu fiquei nisso. Não, ou eu vou fazer dança, né? Na minha vida eu vou ser dançarina. Ou eu vou pra teatro, porque eu também gostava muito dessa questão das histórias, né? Então, assim, eu sempre achei que eu iria pra uma área artística. Daí, quando eu fui pro ensino médio, comecei a trabalhar, que eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu sempre quis a minha independência. Eu comecei a pensar que talvez, né, existissem outros caminhos. Sim. E eu fui descobrir arquitetura, assim, num susto. Na verdade, assim, é difícil dizer qual foi o momento que eu descobri. Eu lembro que quando eu comecei a aprender que, arquitetos fazem grandes edificações, eu achava o máximo. Porque as edificações marcam as histórias, sim, né? Claro que sim. E elas emolduram também o cotidiano das pessoas. Então, eu achava isso o máximo. E foi aí que eu decidi fazer arquitetura. Não, bacana. E, assim, é uma pergunta que eu sempre faço, né? Antes de tu começar a cursar, assim, quais foram outros trabalhos tu fez? E, como tu falou, tu não teve um momento que tu descobriu, né, que, eu gosto de arquitetura. Mas, sim, hoje tu ama o que tu faz? Eu amo. Eu sou completamente realizada com a arquitetura, porque a arquitetura, ela não se resume somente a fazer projetos e realmente só edificar. Não é só isso. A arquitetura vai muito além. Para mim, a arquitetura é só um reflexo do que é o ser humano. E eu sempre gostei muito dessa questão que eu falei para vocês de histórias, de pessoas, né? O que me trouxe para a arquitetura, né? De a gente poder representar o ser humano. Para mim, isso é mágico. E foi aí que eu comecei a amar ainda mais. Eu comecei não sabendo
propriamente disso, assim, eu não sabia que era tão envolvido com o ser humano, mas com o tempo eu fui percebendo e fui me apaixonando ainda mais. Querendo ou não, tu entrega o sonho da pessoa, tu vive o sonho da pessoa, né? Exatamente. E existe uma coisa que é muito importante a gente pensar. As pessoas contratam os arquitetos porque elas querem realmente realizar esse sonho, né? Então, eu quero uma casa, eu quero uma cozinha, eu quero o quarto dos meus sonhos com a cama que eu sempre sonhei, com uma cabeceira linda. A gente realmente cria esse sonho e entrega, mas isso vai muito além, né? Porque toda a vivência da pessoa nesse lugar, a gente imagina antes. Sim. Então, é uma história que a gente cria na nossa cabeça, né? Então, é aquela coisa que eu fazia quando eu era criança, que eu gostava de criar histórias. Todo projeto é assim. Então, quando eu converso com alguém e a pessoa me fala aquilo que ela quer, eu realmente já vou imaginando essa história acontecendo antes de fazer um projeto. Isso é bem interessante. Eu sei que eu sempre te acompanho há muito tempo no Instagram ali, e tudo, até uma flor naquele canto, um vaso naquele canto já muda toda a, sabe, aquela, não sei se é a emoção, a essência da pessoa, tudo isso descreve, cada um tem um tipo aí de, sei lá, uma palavra, o feeling, né, vamos usar essa palavra aí pra... É que cria uma memória, né, é aquela coisa que nem quando a gente ia na casa dos avós, eu ia sempre na casa da minha avó, lá em Rio do Sul, e ela tinha um quadro que era uma toalha de um leão, era assim, um leão vindo, e gente, aquilo não tinha, assim, muito contexto, mas só o fato de eu ir lá e ver sempre aquela toalha marcou a minha infância. Então, quando a gente faz um projeto, vocês imaginam a responsabilidade de estar colocando algo nesse espaço, uma decoração, que às vezes... para alguém pode parecer uma coisa tão, meu Deus, o que é isso? Sim. Mas marca a vida de alguém, é uma lembrança que a gente tem. Então isso é bem interessante. É bem bacana. Legal, isso é que como o Xande comentou, tu tá construindo, tu tá planejando o sonho da pessoa, exatamente, né? Vivendo junto com ele. E legal, às vezes tu tem o pessoal, não, eu quero que tenha isso aqui, né? Tu pensa no começo, será que isso... Mas tu tem que adaptar e conversar e... Isso todo mundo acha que fazer um projeto só desenhar, tá pronto. Não, né? Como tu falou, né? Isso vai além vai muito além. Do desenho, né? Exatamente isso. Quando eu... Então, resolvi, vou fazer arquitetura. Na verdade, eu fiquei completamente obcecada, porque é isso que eu faço. Na dança eu era obcecada, por desenho eu era obcecada, e por arquitetura foi a mesma coisa. 880. Né? Não, total. Eu fiquei completamente obcecada. Então, quando eu comecei a faculdade, pra mim, aquilo era, assim, uma realização de vida tão grande, eu fiquei fora de mim. E... logo que eu entrei na faculdade, eu já comecei a trabalhar na área, porque eu queria viver tudo que a arquitetura tinha para oferecer. Sim. Na minha família, na minha vida, a gente nunca teve contato com arquiteto. Então, assim, a gente nunca precisou de a gente nunca contratou então a gente não teve esse envolvimento. Eu entrei para essa área não sabendo exatamente tudo que o arquiteto fazia. Eu entrei sem ter assistido um arquiteto. Uhum. Então, eu fui fazer um estágio onde eu comecei a aprender muita coisa. Aprendia muito da parte técnica. Acho que o momento que fez com que eu dissesse, é isso que eu quero, foi quando eu visitei pela primeira vez uma mostra, que é a Casa Cor. Que quando eu cheguei dentro dos... É que assim, são vários estandes, né? São vários ambientes, todos decorados dentro de um conceito. Então, quando eu comecei a ver esses ambientes, tudo era incrivelmente pensado. O cheiro que tinha, a música, a iluminação, o tecido do sofá. E assim a gente começa a ver, sabe? Eu lembro quando eu sentava num sofá e eu botava a mão nele, assim, ele era veludado, eu pensava, meu Deus, sabe? E até isso foi pensado. Porque assim, como eu falei, eu não tinha nenhuma experiência nessa área. Então eu achei aquilo incrível. Além de lindo, ele era muito bem projetado. Né? Então, aquele dia fez com que eu pensasse, não, eu quero seguir com essa área, eu quero fazer isso. Porque mexeu muito com as minhas emoções, né? Então, foi ali que eu descobri que não, eu quero mesmo. Então, depois que eu fiz esse estágio, eu saí, né, desse escritório e eu pensei assim, eu não posso parar de trabalhar na área, né? Sim. Então, eu fui trabalhar na prefeitura, eu trabalhei na parte do setor de cadastramento rural. Então, assim, na verdade... não era uma coisa que eu queria fazer, mas eu estava ali envolvida com... querendo ou não, a arquitetura faz parte. Sim, sim. E daí eu fiquei um tempo ali, e daí eu comecei a fazer alguns contatos com marcenarias. Então, eu comecei a trabalhar com essas marcenarias. Foi trabalhando com as marcenarias que eu entendi a dinâmica de um projeto.
Foi ali que eu aprendi realmente como que era atender um cliente. Porque eu já tinha trabalhado com vendas, eu trabalhei na Cia do Micro, foi um dos meus primeiros empregos. Então, assim, eu vendia, sabia, né, atender as pessoas. Mas quando envolve arquitetura, design de interiores, a coisa é muito mais complexa. E foi ali que eu comecei a entender que eu não podia empurrar nada de goela abaixo. Porque quando eu fazia um projeto, eu realmente estava representando aquela pessoa ali. Então, se ela me dizia que ela queria um móvel que envolvesse uma geladeira, existia um porquê. Além de, talvez eu não concordasse, isso não vai ficar bom. Sim. Mas aí existe aquela coisa, sabe, do sentimento da pessoa. Em algum momento, essa pessoa foi em um lugar e viu um móvel desse jeito e pensou assim, um dia, quando eu fizer um projeto, eu vou querer isso. E ela ficou com aquilo. Gente, quem sou eu para mexer numa memória dessas? Sim. A não ser, claro, muito importante, né? Ter a empatia com exatamente. O cliente, né? A não ser, claro, que realmente não faça sentido algum, que não vá funcionar, né? Mas foi nessa época, quando eu comecei a trabalhar com marcenaria, que eu aprendi que eu precisava fazer o melhor possível do meu trabalho dentro da condição que eu tenho. Então, isso foi uma virada de chave bem grande para mim, porque é uma coisa que eu acredito até hoje. E daí eu comecei a trabalhar com as marcenarias, comecei a fazer vários contatos, conheci muitas pessoas, eu tenho clientes daquela época que eu atendo até hoje, né? Então, legal. Isso foi muito bacana, porque eu comecei realmente a entrar nesse mundo. Depois de um tempo eu saí da prefeitura e fui trabalhar só com essa parte de marcenaria, eu ainda estava na faculdade. Então, assim, eu fazia mais projeto de móveis mesmo, né? Eu não aplicava essa coisa do design de interiores completo, né? Sim. Então, quando eu me formei, daí é aquele chacoalhão, né? Agora eu preciso começar a estruturar as coisas. Então, assim, eu me formei, eu passei um ano ainda trabalhando em marcenaria e resolvi que eu precisava seguir o meu caminho. Só que, gente, assim, eu tava aprendendo a ser uma arquiteta. Eu não tinha noção do desafio que era ser uma empreendedora. Porque a gente aprende a profissão que a gente escolheu, né? Eu lembro que a pessoa que me incentivou, a pessoa que me deu um empurrão, que fez com que eu realmente, não, agora eu vou abrir meu escritório, foi o Ivan. Eu acho que ele foi o meu maior mentor. Pra mim, ele ainda né, o Ivan, meu namorado, mas ele é a minha maior inspiração dentro do empreendedorismo, porque ele é uma pessoa, assim, que tem muita visão. Então, ele me deu o chacoalhão. E, assim, dá aquele frio na barriga, né? Ah, claro que sim, imagina. Porque, assim, a gente sabe que a gente... Não, eu sempre soube, eu vou ter um escritório um dia. Mas esse momento é sempre assim, um dia eu vou ter. Aí tu fica confortável, porque lá na frente... Fica adiando, né? Tu sempre, um dia, né? Exatamente. E, assim, trabalhando sozinha era muito perrengue, né? Porque, assim, eu não tinha o retorno que eu almejava. Eu tava começando a trabalhar sozinha, então eu precisava fazer alguma coisa. Só que, assim, como eu já tinha... um bom número de clientes por causa da época da marcenaria, eu também me via apurada, assim, né? Eu precisava expandir. E daí foi aí que eu contratei a primeira pessoa para me ajudar. Sempre com aquele coração assim, ai meu Deus, como que eu vou ensinar alguém a fazer do meu jeito? Como que eu vou passar isso? E foi aí que eu contratei a Jaque Bertelli. Sim. Ela foi a primeira, ela sempre foi muito eficiente e muito profissional. Então, desde o começo, ela mostrou muita vontade. Então, isso pra mim foi incrível. E daí, eu e ela trabalhando... Olha só, eu morava em cima do backing com o Ivan. Então, eu atendia na sala da casa. Porque era home office, assim, não tinha estrutura, né? E aí, na verdade, eu pensei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso sair daqui. E o Ivan ainda me incentivando, Bianca, tu precisa achar um espaço pra atender. Querida não. Era bem legal, assim, o pessoal chegava, assim, subia, né, no bar, aquele cheiro de comida, assim, todo mundo meio atiçado com aquele cheiro, né? Foi uma época bem gostosa, mas não tinha condição, né? Sim. Até porque, assim, eu queria promover uma experiência pro meu cliente, né? Lógico. Então, eu sabia que eu precisava... E o ambiente também não era grande, né? Tipo, não. Já era o escritório do BAC, né? Ainda tava tudo... Chegava lá, era um monte de bebida. Eles pensavam, meu Deus do céu. A gente tá no lugar certo? Meu Deus. E depois desse período, então, eu realmente fui à caça de uma sala. Acho que ali foi um dos momentos que eu mais tive a crise de ansiedade, porque cada sala que eu olhava aquela estrutura horrível, e eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? Nem aquela sensação de irmãos à obra, sabendo que as salas tinham potencial, eu não via potencial, porque era pra mim. Sim.
Então teve um dia que eu parei, eu deitei na cama e eu chorava, assim. Eu pensava, gente, não é possível que eu tô chorando. Eu sempre quis as coisas. Qual que é o problema? Não é possível que eu não consiga achar uma sala e eu tô botando tanta dificuldade nisso. E daí, no mesmo dia, eu encontrei a sala. Eu consegui achar. Então, assim, no começo, era eu e a Jaque. Eu senti que eu precisava de mais alguém. Não tinha como ficar só nós duas, porque o trabalho estava cada vez aumentando mais. E eu acabei encontrando a Jéssica, que foi escolhida a dedo. Eu olhei pra ela e eu pensei, essa menina precisa trabalhar comigo. Não sei, preciso falar com ela. Foi intuitivo. E daí eu fui falar com ela e acabei chamando ela pro escritório. Nós entramos na sala, que era aqui na Kurtschering, no dia 2 de dezembro de 2019. Uma sala que não tinha infraestrutura que a gente precisava, né? Não tinha nem ar-condicionado, era dezembro. A gente passou um mês no calor. A gente não tinha mesa, então eu trouxe uma da casa da minha mãe. Tinha uma mesa que tava lá, que era da sala, que a gente utilizou também, para poder começar. Né? Então, a única coisa que eu investi foi 3 cadeiras, porque precisava sentar, né? E eu não comprei computador, cada uma usou o seu notebook. E a gente começou assim. E as coisas foram indo, eu fui comprando algumas coisinhas. Mas, gente, a sala, eu fiquei 1 ano e pouquinho ali. Sempre foi assim, porque o processo de começar um escritório, ele leva um tempo para as coisas irem se estruturando, né? Então, dentro desse período... A Camila voltou dos Estados Unidos, que ela estava morando lá. Camila é uma amiga de infância minha, e também arquiteta. Então, quando eu conversei com ela, nós duas sentimos que a gente precisava estar juntas de novo, né? Então, ela também veio para o escritório, né? Então, nós estávamos em 4. Isso tudo aconteceu mais ou menos uns 5 meses, né? Desde que eu decidi abrir. Então, imaginem, foi assim, eu acho bem rápido. Sim, muito rápido. E as coisas foram acontecendo. 2020, porque a gente entrou em dezembro de 2019, foi o ano que, assim, foi muito desafiador, porque foi a transição de, eu tava aprendendo a ser uma arquiteta, agora eu vou ser uma empreendedora. Então, assim, é um desafio mesmo, porque a gente precisa aprender a delegar, aprender que existem dificuldades no mesmo caminho, mas foi ali também que eu aprendi que a maior luta não é com o boleto que venceu e tu não tem dinheiro para pagar, a maior luta é comigo mesma, porque nós temos um emocional. Sim. E a gente precisa que ele seja desenvolvido para que exista um crescimento, né? É ele que dita como as coisas vão acontecer. Então, foi um ano, assim, de transição que foi bem... bem punk, né? Sim. Imagina. E as coisas foram acontecendo. A gente foi tendo vários projetos. Nós fizemos projetos incríveis em 2020. Então, a gente começou a aprender sobre processos também. O que são os processos? É o método que se faz um trabalho, né? Então, a gente foi se aprimorando, né? E, assim, uma coisa também que ajudou muito foram as redes sociais. Que eu digo assim, o Instagram foi uma das minhas principais ferramentas de trabalho. Só ele não adianta, porque você precisa entregar um bom trabalho. Com certeza. Mas ele ajuda a levar isso pra frente. A mostrar o teu trabalho, né? Exatamente. Então, eu também consegui contato com muitos clientes pelo Instagram, né? E foi indo, e foi indo, e foi indo. Depois eu acabei contratando também a Jaque dos Santos, que ela veio para o nosso time, ela está estudando arquitetura, é uma menina incrível e dedicada. E a gente formou um time bem forte, bem completo. Porque, querendo ou não, nós todas temos coisas em comum, né? Estamos aqui por motivos parecidos. Sim. E a gente fez um ano maravilhoso de muito aprendizado. Ali por meados de outubro, a gente decidiu que estava na hora de a gente ter uma estrutura melhor. Tantos ambientes bonitos sendo feitos e a gente ainda estava ali. Deixa eu tomar um pouco de água, né? Porque eu falo que nem o homem da cobra. E a gente encontrou uma sala incrível. Aí começou de novo todo aquele medo, aquela ansiedade, né? Suando frio, assim, meu Deus, passando mal. Porque era uma sala muito maior. O valor de investimento era muito maior, porque para a gente estruturar esse espaço, precisaria desse investimento. Sim. Então, a gente decidiu, não, vamos dar um jeito de fazer, a gente vai conseguir, tudo que a gente colocou, intenção foi, e a gente se preparou para ir. Então, foi um ano de muito aprendizado, assim, a gente deu um salto muito grande. Aí, em dezembro, aconteceu a tragédia, que foi um momento muito difícil para presidente Getúlio, para mim, foi uma das coisas... eu não sei explicar, foi horrível. Sim. Passar por tudo aquilo e ver que as pessoas estavam passando por isso, né?
E o Ivan acabou sendo bem prejudicado pela tragédia. Nada comparado ao que as pessoas perderam as casas, porque também é ruim. Só que, assim, no trabalho, tu vai lá, arruma pra poder trabalhar de novo. Em casa, é o mínimo de dignidade que uma pessoa tem que ter. É verdade. Né? Então, foi um momento, assim, que também a gente reafirmou o nosso propósito. Porque, assim, a gente ajudou, cada uma foi atingida de alguma maneira. Algumas ajudaram parentes que precisaram, outras passaram por isso. E chegou um momento que a gente tinha contribuído com as nossas famílias, né, os nossos amigos. E a gente pensou, não, a gente tem que fazer mais, tem que ajudar mais. Começou com o Ivan, né, se prontificando a fazer marmita para entregar para as pessoas. E depois eu pensei, tá, então assim, eu tô aqui, eu trabalho com uma área que é muito importante. Como que eu posso aplicar isso? O que eu posso fazer dentro daquilo que eu já faço para ajudar essas pessoas? E foi aí que a gente criou uma rede de coleta de imóveis para poder entregar para as pessoas. Então, o meu Instagram, na época, ele virou realmente um ponto de encontro para todas as informações. Né? E a gente trabalhou muito, a gente conseguiu parcerias, por exemplo, a Classe A de Rio do Sul fabricou móveis para a gente trazer para as famílias. Legal. A gente conseguiu ajudar mais de 30 famílias, que foi, assim, dentro daquilo que estava ao nosso alcance, com a ajuda de amigos também, muitas pessoas vieram, sabe, ajudar. Eu acho que foi um dos momentos mais incríveis. E assim, era dezembro, e eu lá no Instagram, postando os stories das obras, dizendo, quero a minha casa pronta pro Natal, era um filtro. Eu lembro. Né? Mostrando os perrengues e tal de obra. Quando aconteceu a tragédia, esse filtro nunca fez tanto... Sabe, ele fez sentido, porque as pessoas estavam sem móveis, as pessoas precisavam voltar para casa, e a gente uniu uma força-tarefa enorme e conseguimos ajudar muitas pessoas. Então, no dia 25 de dezembro, que foi o nosso dia que a gente finalizou, assim, que a gente, né, porque assim, as pessoas iriam viajar, a gente não estava mais conseguindo daí, né, assimilar tudo isso. Sim. Aí, a gente viu que a gente tinha ajudado 30 famílias e a gente percebeu que o propósito não é só empreender, sabe? Também tem mais coisas envolvidas. O sucesso também, isso aí faz parte do sucesso faz parte. também. Show de bola. E eu tenho uma pergunta pra ti, mas eu acho que o pessoal de casa também pode ter essa pergunta. Qual é a diferença entre arquitetura e design de interiores? Então, o design de interiores, ele faz parte da arquitetura, porque querendo ou não, o que o arquiteto faz? Ele projeta os espaços. O design de interiores também é um projeto, ele também faz parte disso. Sim. Só que ele vai, dentro dessa área, ele vai ter menos, o profissional de design de interiores, ele vai ter menos atribuições que o arquiteto, né? Então, assim, no dia a dia, tudo é arquitetura, tudo é design de interiores. Sim. Uma simples mesa que você compra faz parte, né, dessa área. A diferença é só porque o arquiteto, ele vai ter algumas atribuições a mais, como mexer em estrutura, ele vai saber qual parede ele pode quebrar, né, que tipo de recorte ele pode fazer, aonde ele pode construir. E o designer de interiores, ele vai focar mais na parte interna. Bacana. Legal. Então, uma pergunta, Bia. Pra ti, assim, na tua opinião, qual que é a maior dificuldade em comandar uma equipe, assim, no caso da... É o emocional, sempre. Eu acho que, como eu falei pra vocês, que a luta é sempre com a gente mesmo. Todos nós temos resistências. Sim. Né? E a gente... eu acredito que todos nós somos limitados em boa parte das coisas. A gente precisa insistir muito pra evoluir, né, e pra mudar. Mas eu vejo que a minha maior dificuldade foi saber que, tipo, as pessoas tinham o jeito delas e contribuíam da forma delas. E eu precisava valorizar isso. Não era só eu. Existiam mais pessoas envolvidas. E assim a gente vai aprendendo. Essa é uma dificuldade, mas ela pode ser superada. Nossa equipe tem muita sintonia, justamente porque todo mundo se envolve. Até porque, querendo ou não, se a tua equipe tu fica muito... É só eu, só minha ideia que vale, ela deixa de ser criativa, né? Daí a pessoa pega e fica sozinha, então, né? Sim. Ela se fecha, né? Exatamente. E assim, não existe nada melhor do que, né, abrir dentro dessa área de tu poder fazer um projeto e compatibilizar
informações. Todo mundo dá uma opinião, ninguém é dono da verdade, né? Então, para mim, é incrível quando a gente faz essa reunião, que a gente senta e cada uma dá a sua opinião, é muito bom. O projeto sempre fica melhor, ele sempre fica mais assertivo. É bem legal. Além de tudo, tem a questão, assim, que, digamos, como a demanda é alta e, por exemplo, assim, são várias etapas, são várias, por exemplo, vai desde tu fazer um orçamento até a finalização da obra. Então, são várias etapas. Então, até o bom ter uma equipe grande que eu digo, querendo ou não, é grande, né? Poxa, vocês estão em... Estamos em 5, contratando. Então é bom que daí, por exemplo, dá para delegar funções também para estar equilibrando essa demanda, né? Assim, ó, na arquitetura, e eu acredito que em todas as áreas, tudo são processos, o método que a gente faz. Hoje eu olho para trás e eu penso, como que eu fazia sozinha? Porque realmente é muito trabalhoso. Então, esses processos, eles vão sendo estruturados com o tempo, né? Hoje a gente tenta entregar o nosso trabalho, né? A gente está trabalhando muito para isso, com excelência. Só que excelência é uma coisa muito relativa. Porque daí é uma pessoa que está começando agora, né? Ela vai ouvir isso e vai pensar, meu Deus, mas está acontecendo tanta coisa errada. As pessoas falam que tem que ter excelência. Então, o que eu estou fazendo de errado? A pessoa desiste. Mas excelência, ela é sobre a pessoa ter vontade de evoluir. Sim. Porque não tem como alguém saber ser excelente se ela não sabe do processo. Sim. E ninguém nasce sabendo. O processo, ele vai sendo criado, né, com o tempo. Então, eu acredito que seja essa vontade de meter a cara, né? As coisas vão aparecendo, os problemas vão aparecendo, mas a gente sempre tem que pensar assim, se alguém fez e deu certo, é porque tem um jeito de fazer. Sim, não é possível que... Eu sempre penso, não é possível que eu seja tão limitada a ponto de não conseguir resolver um problema. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Sem dúvida. E na hora de por exemplo, alguém tá contratando a Bia, ou a equipe, no caso, para fazer algum projeto, alguma coisa, tu tens, assim, o que tu pergunta pra pessoa, ou, assim, nesse ponto, assim... Sempre tem, né? Na verdade, assim, o que eu sempre prezo? Eu gosto de conhecer o meu cliente. Né? Então, se essa pessoa veio até mim, eu tenho uma responsabilidade de entender o que ela quer. Né? Então, para algumas pessoas, contratar um arquiteto é um salto na vida, porque ela vai realizar aquele sonho, né? Então, eu gosto de conhecer esse meu cliente, eu gosto de ir até na casa dele, conhecer o estilo de vida. E esse encontro é muito importante até para eu entender a personalidade da pessoa. Porque a gente sabe que dentro de uma venda, de um atendimento, nada é fixo, né? A gente precisa se adaptar. Então, eu preciso entender qual que é a personalidade dessa pessoa, o que ela vê valor, no que ela vê valor, né? Porque as pessoas enxergam valor em coisas diferentes. Sim. Então, isso é muito importante, que eu sinta, né? Eu só ler alguma coisa não vai me dizer isso, eu preciso chegar perto da pessoa. Depois disso, quando a gente vai iniciar o projeto, né, que a gente já mediu tudo, né, que a gente já entendeu do ambiente, aí sim a gente aplica um questionário, onde, assim, o nosso questionário tem 15 páginas, é bastante coisa. Onde a pessoa vai falar sobre as coisas que ela quer, o jeito que ela vive. E isso a gente não faz pessoalmente, porque a gente prefere que a pessoa esteja em casa, confortável, né? Sem, sabe? Que ela possa responder com toda a calma e analisando. Então, são perguntas bem... A gente vai direcionando a pessoa, né? E nesse questionário, a gente reforça aquilo que eu conversei com a pessoa. Então, essa parte humana de a gente conhecer quem é a pessoa que a gente está projetando é a parte mais importante do projeto. Né? Porque as pessoas podem querer a mesma coisa. Existem centenas de pessoas que querem fazer uma cozinha, mas as pessoas vivem de forma diferente. Sim. Né? Tem demandas diferentes, tem sonhos diferentes. E as pessoas não gostam das mesmas coisas. Por mais que 2 pessoas sentam comigo, as 2 pessoas querem uma cozinha clara, uma vai para uma linha, outra vai para outra. Então, a gente sempre tem que estar com os olhos bem abertos para poder enxergar as particularidades. Bacana. E, Bia, a questão ali tu falou que tá contratando, né? Como é que tu faz esse critério pra achar essa pessoa? Assim, eu sou uma pessoa muito intuitiva. Então, todas as pessoas da minha equipe foram escolhidas a dedo, né? Assim, é claro que a técnica importa. Claro, não dá pra contratar uma pessoa que não tem noção nenhuma,
que o escritório todo teria que parar para ensinar. A gente precisa que a pessoa tenha uma base. Mas só técnica também não adianta. A pessoa tem que ter um comportamental, né, e um emocional que vai fazer parte da equipe. Sim. Às vezes o comportamental de uma pessoa pode estragar completamente aquele profissional. Então é uma coisa que às vezes acaba com a sintonia de um grupo. As pessoas que eu prezo, que estão comigo, são pessoas com muita vontade, com sonhos. São pessoas que querem ir para frente, que compreendem que nós estamos evoluindo todos os dias, que o cliente também passa por isso, né? Então, assim, esse é o tipo de característica que eu prezo em alguém que eu vou contratar, né? Todas as pessoas, como eu falei, foram escolhidas a dedo. Eu já recebi currículos, com certeza. Só que eu sempre sinto qual é a pessoa que quer de fato, sabe? A pessoa que tem essa garra. Querendo ou não, tu sabe o clima, a harmonia do time, tu sabe se a pessoa vai se encaixar ou não. Exatamente. E precisa. Sim. Precisa se encaixar. Todas as pessoas lá dentro são diferentes. Cada uma tem os seus potenciais, né? E as coisas que precisam melhorar. Mas tudo se completa. Né? Isso que é legal. E na questão, assim, da arquitetura, né? Até pra gente ter um pouco mais... como é que... Enfim. Entre a engenharia civil e a arquitetura, né? Quais que são as, tipo assim, as principais diferenças que tu pode dizer pro pessoal, assim, que geralmente às vezes tem gente que tem dúvida assim, gosta dessa área de, digamos, projetos e tudo mais, mas para ele seguir o caminho da arquitetura, quais são as principais diferenças, o que ela tem que levar em consideração na hora de escolher o curso? Escolher esse caminho, né? Assim, arquitetura e engenharia civil andam juntas, né? Uma precisa da outra para ser idealizada, principalmente quando a gente está falando de construção. Dentro de design de interiores também, tudo, né? Sempre a gente tem estrutura, né? Então, elas caminham juntas. Mas o que diferencia é que o arquiteto, ele tem uma responsabilidade com o ser humano que é mais envolvente. O engenheiro, ele precisa idealizar aquela obra. Ele precisa, na verdade, fazer ela acontecer. O arquiteto idealiza, o engenheiro ele vai fazer acontecer. Então, é um trabalho em conjunto, né? Mas, com certeza, a arquitetura vai muito mais humano e estético, engenharia mais cálculo, exatas. Né? Não deixar o prédio cair, né? Por favor. Então, se, digamos assim, a pessoa tem uma afinidade maior de lidar com as pessoas, então, lógico, né? Tem outros critérios, mas... Aí direciona mais para arquitetura. Se é uma pessoa assim com menos... Mais racional. E vai ter, lógico, o contato vai ter que ter, né? Mas assim, se a pessoa já não é tanto de conversar ou de buscar o que o outro precisa, fica mais na parte técnica mesmo, né? Eu vejo isso porque eu também acredito que o arquiteto tem essa responsabilidade com a pessoa, né? Se esse arquiteto ele tiver uma outra visão, não, eu vou só para a parte estética. Não existe nem certo nem errado. Para mim, não faz sentido apenas estética, mas é um ponto muito importante, né? Mas o arquiteto, ele tem muito essa parte de unir isso, de fazer encaixar tudo que a pessoa quer, né? O engenheiro, ele precisa, na verdade, fazer aquilo acontecer, ficar de pé, né? Então, é um trabalho bem em conjunto. Às vezes, uma vez existia aquela briguinha, né, do arquiteto que faz uma coisa, daí o engenheiro vai na hora de querer, daí não tem nem como estruturar isso, né? Mas... O arquiteto, eu quero um vão super aberto. O engenheiro, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, né? Que aí vai encher de pilar e... Sim. Esses arquitetos ficam brincando de casinha. O que é isso? Depois a gente tem aqui que se ferrar para fazer acontecer. Tem disso também. Pois sim. Esse ano, inclusive, nós estamos na nossa nova sala comercial. E assim, ano passado foi muito de aprender essa parte de empreendedorismo. Ainda estou aprendendo, né? Mas esse ano, a gente realmente foi com tudo. Então, hoje, dentro do escritório, por exemplo, nós temos mais de 60 projetos acontecendo ao mesmo tempo. Dentro dessa quantidade de projetos, nós temos alguns projetos em obra, nós temos alguns projetos na fase de criação, alguns projetos que estão no início, né, que a gente está começando a lidar com eles. Então, a nossa equipe precisou realmente se estruturar para a gente poder dar conta disso. Né? A gente também não pode pegar projeto que a gente não consegue fazer. Então, foi uma parte bem importante. E com o escritório crescendo, eu também tive que buscar outros recursos, né? Eu tive que buscar outras ajudas. Porque assim, até então, eu empreendedora, gestora, né? Então,
ok, eu vou fazer o financeiro, eu vou fazer o comercial, vou fazer a venda, eu vou fazer o administrativo, eu vou fazer o marketing. Isso não funciona. Quem faz tudo não faz nada. Sim. Então, eu comecei a ter que procurar ajuda. Então, eu contratei algumas assessorias e consultorias, né, para o escritório, e o que vem me trazendo ótimos resultados. Sim. Porque daí eu pude focar naquilo que eu realmente quero focar, que são as pessoas, né? Senão a gente acaba ficando muito em uma área que a gente poderia estar sendo melhor em outra, né? Então, eu tenho, na verdade, um acompanhamento com uma parapsicóloga empresarial. Eu tenho um acompanhamento também com uma equipe que cuida da parte financeira, que é a OZT, lá de Rio do Sul, muito bons. Eu tenho uma assessoria jurídica, né? Então, eu tenho também a questão de comunicação, né? Que a gente está criando a nova imagem do escritório, né? Também estamos com uma consultoria de impulsionamento no Instagram, porque é uma ferramenta de trabalho, né? Então, as coisas vêm acontecendo e a gente precisa se abrir para essa ajuda. Não adianta a gente ser resistente a ponto de não barrar o seu próprio negócio porque eu não quero contratar. Claro que o financeiro, ele, né, também é muito importante nessa parte, mas a gente precisa se abrir, que a gente não sabe tudo. Querendo ou não, essas pessoas sempre vão ajudar, né? Porque tu, como empreendedora, tem que pensar no teu negócio. Se tu tá pensando em outras coisas, Exatamente. faz tudo mal feito, né? E assim a gente consegue ter uma visão mais geral, né? Sim, então, a gente pega aquilo que a gente realmente precisa saber e vai acompanhando pra coisa ir pra frente. E até é bom ter uma equipe, assim, nesse caso, né, na questão de consultoria, porque às vezes eles vão enxergar algum entre aspas, um problema que talvez você não tá percebendo e que pode estar impedindo de o negócio crescer mais ainda, né? Exatamente. Então isso é muito bom. Cada profissional na sua área, né? Exatamente. E eu vejo, eu tava acompanhando também no Instagram, no caso, os passos do escritório de vocês e tal. Eu achei bacana a parte de usar, como é que se diz assim, de variar bastante os estilos assim, porque não, ali o teu cliente vai vir pra conversar contigo e tu pode mostrar pra ele, sabe? Tem muita gente que eu sei, eu quero assim, assim, assado. Mas assim, tem gente que não entende muito, entende? Então, tipo, porque, acho que é uma coisa simples, mas por ver só de estilos... Tem inúmeros. Então ali é massa que daí o pessoal já pode ser, nossa, eu gostei disso aqui, entende? Sim. Já leva uma ideia, e são várias, né? Exato, porque assim, dentro da ideia que eu tenho da arquitetura, a gente não pode fixar algo. As pessoas têm diferentes vivências, diferentes opiniões durante a vida. Uma pessoa vai evoluindo e vai mudando o seu jeito de pensar. A arquitetura também reflete isso. É por isso que a gente não precisa se prender a um estilo fixo. A gente pode variar, porque isso representa aquela pessoa. Sim. Bacana. É isso aí, a gente vai fazer um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente já volta. Estamos de volta para a segunda parte da nossa entrevista com a Bia. Eu queria perguntar para Bia. Bia, hoje o Instagram é a tua principal ferramenta de divulgação? Ela é a principal, mas ela não é a única, né? Porque hoje a maioria dos projetos vem por redes sociais ou por indicação, né? Também temos que contar sempre que estamos em uma cidade menor, todo mundo se conhece, isso tudo facilita, né? Para os clientes daqui. Mas o Instagram, ele é muito importante porque eu consigo passar para frente aquilo que eu acredito. Então, as pessoas começaram também a me seguir e a contratar o meu serviço justamente porque elas ouviam o que eu falava e pensavam, não, isso faz sentido, eu concordo. Então, o Instagram é uma parte muito importante. Hoje, eu acho que as redes sociais estão aqui justamente para facilitar, né, a forma que a gente quer se comunicar. No começo foi bem desafiador, porque essa coisa de gravar né, os stories falando e tal, isso mexe muito com a questão do nosso emocional. Então, foi um período assim que eu tive que me adaptar. Mas é sempre importante pensar que o Instagram eu vejo como um trabalho. Né? Então, ele faz parte. Hoje é a minha ferramenta de estar conversando com as pessoas. Né? Então, é uma das principais formas, sim. Né? E eu acho maravilhosa a dinâmica. Inclusive, hoje, quando eu quero contratar um serviço, a primeira coisa que eu faço, claro, muitos são por indicação também, que eu vou, né? As pessoas indicam pra mim, o serviço de tal pessoa. Mas eu sempre vou no Instagram pra ver se ela tem algo pra falar. Eu sempre quero saber qual que é o diferencial.
Legal. Bacana. E agora vamos aí com as perguntas do pessoal aí que deixou ali nas caixinhas de pergunta, tanto no Instagram do Mente Sortuda quanto no da Bia. Vamos lá então, boa noite a todos que se ligam com a gente no Mente Sortuda através do YouTube. Bia, a primeira pergunta dessa noite para você, quem fez foi @Daniel Proust. Qual o futuro que você vê para o mundo da arquitetura? Eu penso que como as pessoas estão cada vez mais buscando autoconhecimento, né, como que elas se inserem no mundo, quem essas pessoas são, né, o que elas estão fazendo aqui, eu acho que a arquitetura cada vez mais vai estar ligada com as pessoas. O futuro é esse, é a gente realmente poder valorizar as individualidades do indivíduo. Para mim é uma das principais coisas. Legal. Próxima pergunta então é @neuropsico_Daiane Pedroso. Quando a Bia era pequena, o que ela queria ser quando adulta? A Bia queria ser dançarina, dançarina, atriz, até cantora eu queria ser. Eu fiz aula de canto, inclusive eu fiz uma aula, mas é meio estranho assim. Mas eu queria estar dentro de uma área das artes, né, e estar podendo, né, usufruir disso tudo. Era o que eu queria. Eu acredito que a arquitetura tenha muito disso também, então eu tô bem realizada. Falando em cantora, a gente esqueceu de comentar, né, sobre Britney Spears, né? Quem me conhece sabe, por né? muito tempo, né? O quanto eu sou fã, né? Até hoje. É isso aí. Tô aqui todo dia apoiando, consumindo todas as músicas Free Britney. Tem bastante story teu, né? Que volta música dela. Eu divulgo mesmo. É porque, assim, eu acho ela sensacional. Desde pequena. Desde a época de Toxic já ou até antes? Antes já. Antes ainda. Toxic é a mais básica das músicas. Ela tem muita música incrível. Eu lembro até na questão ali, voltando um pouco, que tu fez parte do grupo de dança ali, né? Eles também botavam bastante a música dela, né? Eu não sei se tu tinha uma mão ali, tinha uma mão por trás ali, tu... Não, foi ali que eu conheci, que eu comecei a virar fã, porque daí eu era jovem, né? Aí eu era sempre fã de alguma coisa. Eu era fã de Rebelde. Sim, né? Quem nunca, né? Fase, né? Fã de música pop, mas quando eu conheci as músicas dela, daí eu me identifiquei. Eu acho ela uma mulher super poderosa, sabe? Uma mulher que tem muita força. E isso, querendo ou não, inspira, sim, né? Sim. Mesmo que é outro segmento, mas Sim, inspira. Ela tem muita força e eu sempre olho pra isso com muito carinho. Legal. Vamos lá, seguindo então. @AFMarca tá perguntando o seguinte: o que você diria, Bia, para quem está começando a empreender? Lute consigo mesmo. Na verdade, é como eu falei pra vocês antes, eu acho que a maior dificuldade não tá no fato de, eu não tenho dinheiro hoje pra pagar um boleto. Isso acontece, eu comecei sem ter, meu Deus, R$1.000 pra começar, não tinha nada. Quando eu comecei foi, sabe, no pelo mesmo, Sim. foi assim, vou ver o que vai dar, no medo, né? Mas a nossa luta de estar querendo evoluir, essa é a mais desafiadora. Porque às vezes a gente acha que quer ir e não consegue. Né? Então essa é a maior dificuldade. Mas é ali que a gente tem que ir. Tem 3 frases que eu sempre levo comigo, que lá no começo eu vi que elas faziam sentido e elas fazem até hoje. A primeira não importa onde você esteja, seja a alma desse lugar. Então a gente tem que realmente viver aquilo. A gente tem que ter tudo da gente, a gente tem que se destacar. A segunda é, o que você espera está esperando você. E eu sempre acreditei muito nisso, eu tenho muita fé. E é por isso também que as coisas vão pra frente. E a terceira, que pra mim eu podia tatuar essa frase. Nada é fixo nem permanente. É uma frase que ajuda muito quando a gente passa por problemas e que a gente precisa, dias melhores vão vir e... Sempre. Um problema nunca tá ali pra sempre. Sempre tem uma forma de resolver. Assim como as coisas boas também, né? Também, a gente tem que saber aproveitar, mas ter a consciência e a responsabilidade que elas não duram pra sempre. Uma coisa que tu falou no a primeira parte, que eu acredito que vai inspirar muitas pessoas a começar, que foi que tu começou com praticamente... botou a cara e com 3 cadeiras começou, sabe? Isso foi, mesmo. Eu achei bem marcante, porque é muito legal, sabe? Porque muitas pessoas não sabem como começar. Eles acham que, eu só vou começar quando meu negócio eu já tiver o dinheiro pra fazer tudo. Gente, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. A gente começa quando a gente percebe que a gente realmente tem essa força e a vontade de fazer. Sim. Esse é o ponto de partida. Não há quando eu tiver tanto guardado. Se fosse por isso, eu não teria começado, porque era muito instável a parte financeira. Eu não venho de uma família que tem
assim, um financeiro forte. Então, eu tive que começar do zero. Nunca foi, aquela frase clichê, mas nunca foi fácil. As coisas nunca caíram no céu. Eu sempre fui atrás. E foi por causa disso que hoje eu tenho escritório. A Bia comentou um negócio no primeiro bloco, que no dia 2 de dezembro de 2019 você iniciava o primeiro dia de trabalho de escritório, né? Só para deixar um adendo aqui, nesse dia eu chorava. Eu completava 30 anos e deu aquela crise da idade, sabe? Eu disse, nossa, 30 anos, agora acabou. Não. E assim, sempre tem alguém que tá bem, outra pessoa que tá bem, tá vendo? E outra curiosidade, olha só como são as coisas, eu só me liguei disso depois. É o dia do aniversário da Britney Spears. Ela faz aniversário comigo? Nossa, mano, 2 de dezembro? Sagitariano. É mesmo? Sim. Aí meu pai faz dia 3. É uma raça dia boa. Dia 3, Ozzy Osbourne também. Poxa. Não, dezembro só tem ícone. Jesus. Não. É só os fora. Mas Jesus era capricorniano, não sei. Daí tem que ver bem isso aí. Vamos seguindo então. O @fmarca, ele fez 3 perguntas. Eu vou fazer a segunda dele então. Como você aperfeiçoa a sua equipe para gerar esse engajamento do grupo? Eu penso que dando liberdade para que todo mundo se expresse, isso é muito importante, né? Não existe um certo que é só de uma pessoa, todas nós temos algo para contribuir. Inclusive, há um tempo atrás, não faz muito tempo, eu fiz uma reunião lá no escritório e eu perguntei, por que cada uma veio para essa área? E foram respostas muito diferentes. E daí eu pude perceber o quanto é importante nós termos visões diferentes dentro do escritório. Isso contribui muito. Tem projetos que eles fazem mais sentido para uma pessoa do que para outra. Sim. E assim a gente vai conseguindo, Sim. sabe, fazer cada dia melhor. Mas eu penso que esse envolvimento de a gente, cada um botar aquilo que tem dentro de si, é muito importante. Né? Então, todo mundo tem muito respeito uma pela outra também. Com certeza. Né? Então, eu digo isso com o coração aberto, que eu amo muito a minha equipe. Eu tenho certeza que eu atraí essas pessoas para trabalhar comigo, porque todas nós, apesar das diferenças, temos também muitas coisas em comum. E a terceira pergunta dele, então, quais as responsabilidades do arquiteto com os clientes e você acha que precisa de jurídico nessa área? Inclusive, o Alan, ele é o meu consultor jurídico. Ele é um baita profissional, um advogado, assim, que eu admiro muito, uma pessoa com uma opinião muito forte. Então, eu contratei a assessoria do escritório, né? Eles são 3 sócios de advocacia, justamente porque toda empresa, ela tem essa demanda. Né? Então, a gente precisa realmente se abrir para isso. É aquela coisa, não dá para fazer sozinho, né? Então, a gente vai atrás de pessoas que realmente são comprometidas. E principalmente por serem empreendedores, assim como eu. Entende? Sabe? A gente vai, né, somando. E o arquiteto tem muita responsabilidade, né? Se a gente for falar da parte jurídica, nós sabemos que tem muita, desde o início de uma obra até o final, mas principalmente com a parte emocional, né? De respeito pela pessoa. O arquiteto tem muita responsabilidade quando ele aceita fazer um projeto. Seguindo então, perguntas agora também são 3. Deixa eu fazer uma de cada vez aqui, ó. @Martin Ascari. Qual foi o momento que você percebeu que estava dando certo / resultado no seu trabalho? Primeiro eu vou dizer para vocês que como é importante ter amigos, né? Porque os meus amigos apoiam muito. O Martin é uma pessoa que eu conheci na faculdade. Assim, ó, a gente sempre fala, né? Eu digo, o Martin é a minha pessoa. Ele é eu versão homem. Então, eu fico muito feliz que ele mandou as perguntas, porque é uma pessoa muito importante. Quando eu percebi que estava dando certo, essa é a pergunta, né? Na verdade, assim, cada projeto que a gente realiza, a gente sempre tem aquela sensação de vitória. Mas se eu for falar de alcance, eu acho que o momento que eu percebi que estava dando certo, que eu tô no caminho certo, foi quando uma pessoa, que eu não posso revelar quem é, mas que é famosa, entrou em contato comigo para fazer um projeto. Aí eu percebi, meu Deus, a coisa tá indo. Legal. Ficou aquela curiosidade do mar, todo mundo tá querendo saber. Não posso falar. A segunda pergunta do Martin é: como lidar com tanta demanda de clientes e como separar um tempo para você?
Separar tempo. Assim, 80% da minha vida é trabalho. A gente sabe que é um preço que se paga. Eu não sei, pelo menos não foi pra mim. Eu não consegui, pelo menos no começo, dividir muito bem isso. Então, eu me dediquei muito no trabalho. E assim, cuidar de mim, ter tempo pra mim, terapia resolve. A gente começa a colocar prioridades, né? Então, a gente começa a dividir um pouco isso. Agora é que eu tô começando a pensar em mim de novo, porque eu consegui delegar tarefas, eu tenho uma boa equipe de assessoria, então agora começou a melhorar. Mas assim, foi 80% o trabalho até agora. E essa questão de demanda de clientes, tudo é organização, né? Então a gente é saber também aonde a gente entra e aonde a gente sai, é saber o que realmente a gente precisa e o que é do cliente. Então essa organização é bem importante. Terceira pergunta do Martin, então. Quais são as coisas ou uma das coisas mais gratificantes da sua profissão? Olha, a gente tem pequenos presentes todos os dias, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Há um tempo atrás eu atendi, a gente ainda está executando esse projeto. Eu atendi um casal de clientes muito queridos. E quando eu fui apresentar, era a primeira vez que eles estavam contratando arquiteto, né? E a gente foi apresentar o orçamento, conheci a família, conheci a casa, né? Toda essa parte que é muito gostosa, né? Do início de um projeto. E quando a gente fechou, que realmente assinou o contrato, a cliente falou assim pra mim: eu sempre sonhei em ter uma arquiteta, agora eu tenho 5. Quando ela falou isso, eu pensei, gente, olha só, agora até linkando com a responsabilidade, olha a responsabilidade. A pessoa sempre sonhou com isso. E esse foi um momento que eu pensei, meu Deus, isso é incrível. Eu feliz por ela, por ter realizado um sonho, e por mim de estar realizando. Né? Então, isso é muito gratificante. Vamos lá então para a última pergunta da noite. @BilkJaque pergunta o seguinte: você já se sente realizada, Bia? Eu me sinto realizada todos os dias. Não são todos os dias que são fáceis. E não vou ser assim também tão romântica a ponto de dizer que todos os dias são incríveis. E que eu acordo todos os dias pensando que, nossa, os dias são desafiadores. Né? A gente só tem que estar aberto a passar por eles. Mas o que me faz sentir essa realização todos os dias é saber que existem pessoas que estão contribuindo comigo, que a gente está crescendo, que todos os dias eu aprendo coisas novas. E isso faz com que eu fique realizada. Porque nada é fixo nem permanente. Então, nós também não somos fixos. Né? Então, essa evolução diária, às vezes um dia ruim, o outro dia bom, é incrível e é realizadora. E hoje mesmo eu falei no escritório o quanto é importante a gente ter a fé. Isso eu falo assim com todo o coração. Todo domingo de noite, eu não sou uma pessoa que eu oro muito. Eu sou bem relaxada com isso. Mas eu tenho muita fé que as coisas vão acontecer. E todo domingo eu sempre peço alguma coisa para a semana. E esse domingo eu pedi que essa semana seja uma semana com surpresas maravilhosas. Que eu me surpreenda positivamente. E hoje, já na segunda-feira, eu tive surpresas incríveis, coisas que fizeram meu coração bater muito forte e pensar, meu Deus do céu, o que é isso? O que tá acontecendo? Tá muito bom. Então, eu acredito que essa fé também faz com que essa realização seja real. Bacana. E assim, então, Bia, pra gente encerrar esse nosso bate-papo da noite aí, que mensagem tu deixa principalmente para as mulheres que estão assistindo, que querem empreender, não só na parte de arquitetura, na área de arquitetura, mas enfim, no fato de ser uma mulher empreendedora? Eu penso que o maior poder é a pessoa poder fazer uma escolha. Né? Então, se a pessoa escolhe, se essa mulher escolhe empreender, ela tem todo o respeito porque ela realmente está indo para frente. Se ela escolhe não empreender e contribuir de outra forma, ela também tem todo o respeito. E eu acho que o poder da mulher nesse ponto é esse, sabe? De poder fazer as escolhas dela sem ser julgada. E eu vejo que para as mulheres que querem empreender, vão com tudo, vocês têm espaço, as mulheres têm uma intuição que é sem igual. E tem toda essa parte sentimental de conseguir fazer as coisas. Eu tive muito espaço, tive muita abertura, fui muito incentivada. Ninguém faz nada sozinho, né? Só que o incentivo, ele não pode ser a principal coisa. Porque se alguém não tem incentivo, isso não pode justificar ela não fazer. Né? Mas eu realmente digo que eu fui muito incentivada com as pessoas ao meu redor. Eu agradeço muito por isso. Isso me ajudou muito.
E que legal, porque querendo ou não, hoje tu é uma inspiração para, acredito, para muitas, não só mulheres, mas para homens também, que com certeza hoje começam a empreender por causa de ti. Eu fico muito feliz. E eu também tenho uma pergunta final ali, qual é os próximos anos, qual vai ser os projetos, o futuro da Bia Castro em escritório de arquitetura? Eu com certeza quero poder participar de projetos grandiosos, projetos que realmente façam parte da história, então a gente está caminhando para isso, né? A gente é bem de querer estar nas coisas, sabe? A gente quer estar envolvida nas coisas, então eu penso que isso é uma parte muito importante, né? Então a gente quer voar, a gente quer ir muito para frente. Já tá voando, né? Ai, amém! É isso aí. Mais uma vez agradecer a presença da Bia, que aceitou o convite de estar aqui participando com a gente e querendo ou não poder levar um pouco mais para perto do pessoal como é que é ser uma mulher empreendedora e tanto uma mulher, uma arquiteta de respeito, digamos assim, né? Obrigada. Agradecemos aí. Eu que agradeço também, gente. Parabéns pela iniciativa novamente, né? Vocês com certeza deram um passo muito forte em Presidente Getúlio. E assim, se as pessoas estão aqui inspirando, vocês também estão dando acesso para a história dessas pessoas. E isso é incrível. E mostrar pro pessoal que nunca foi sorte e que todo mundo é humano, né? Então, principalmente isso, né? Por trás tem bastante trabalho, né? Não existe conto de fadas aqui no empreendedorismo. É isso aí, então. Esse é mais um vídeo. O pessoal que está assistindo, deixa seu like e compartilha com o pessoal ali e vamos fazer essa comunidade crescer mais ainda, nosso canal ali. Manda um comentário pra Bia, de incentivo, e compartilha para alguém que fez sentido, né, essa conversa. Exatamente. Que fica, com certeza, para inspirar outras pessoas e levar essa mensagem para frente. Isso aí. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Este podcast foi editado por Panda Podcasts e Multimídia.